suavizar nosso corpo, deixá-lo relaxado, tranquilo e sereno. Hoje vamos seguir com o Evangelho segundo Mateus, o trecho é o perigo das riquezas. Vamos tranquilizar nosso corpo, ligarmos-nos a Deus, aos Espíritos amigos, a Jesus, a Nossa Senhora. O capítulo é o perigo das riquezas. Então disse Jesus a seus discípulos: verdade vos digo que um rico dificilmente entrará no reino dos céus. E ainda vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Ouvindo isso, os discípulos ficaram grandemente maravilhados e disseram: sendo assim, quem pode ser salvo? Jesus, citando neles o olhar, disse-lhes: isso é impossível aos homens, mas para Deus tudo é possível. Então lhe falou Pedro: eis que nós tudo deixamos e te seguimos. Que será, pois, de nós? Jesus lhes respondeu: em verdade vos digo que vós, os que me seguistes, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentareis em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casas, os irmãos ou irmãs, o pai ou a mãe, o marido, a mulher, ou filhos, ou campos, por causa de meu nome, receberá muitas vezes mais e herdará a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão últimos, e os últimos serão os primeiros. Jesus esclarecia para cada pessoa a questão daquele que quer seguir a Deus verdadeiramente, daquele que quer amar a Deus verdadeiramente. E seguiremos junto com Ele, representando todo o bem, todo o amor que Ele nos deu e deixou aqui. Que a força infinita de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo nos renove em cada dia, nos dê uma consciência vibrante para que sejamos humildes, amorosos, dignos e que a nossa estrutura interna esteja dentro da luz. Que assim seja. Namastê. Vamos suavizar nosso corpo, deixá-lo relaxado, tranquilo e sereno. Hoje vamos seguir com o Evangelho segundo Mateus, o trecho é o perigo das riquezas. Vamos
tranquilizar nosso corpo, ligarmos-nos a Deus, aos espíritos amigos, a Jesus, a Nossa Senhora. O capítulo é o perigo das riquezas. Então disse Jesus a seus discípulos: verdade vos digo que um rico dificilmente entrará no reino dos céus. E ainda vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Ouvindo isso, os discípulos ficaram grandemente maravilhados e disseram: sendo assim, quem pode ser salvo? Jesus, citando neles o olhar, disse-lhes: isso é impossível aos homens, mas para Deus tudo é possível. Então lhe falou Pedro: eis que nós tudo deixamos e te seguimos. Que será, pois, de nós? Jesus lhes respondeu: em verdade vos digo que vós, os que me seguistes, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentareis em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casas, os irmãos ou irmãs, o pai ou a mãe, o marido, a mulher, ou filhos ou campos, por causa de meu nome, receberá muitas vezes mais e herdará a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão últimos, e os últimos serão os primeiros. Jesus esclarecia para cada pessoa a questão daquele que quer seguir a Deus verdadeiramente, daquele que quer amar a Deus verdadeiramente. E seguiremos junto com Ele, representando todo o bem, todo o amor que Ele nos deu e deixou aqui. Que a força infinita de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo nos renove em cada dia, nos dê uma consciência vibrante para que sejamos humildes, amorosos, dignos e que a nossa estrutura interna esteja dentro da luz. Que assim seja. Namastê. Vamos suavizar nosso corpo, deixá-lo relaxado, tranquilo e sereno. Hoje vamos seguir com o Evangelho segundo Mateus, o trecho é o perigo das riquezas. Vamos tranquilizar nosso corpo, ligarmos-nos a Deus, aos espíritos amigos, a Jesus, a Nossa Senhora. O capítulo é o perigo das riquezas. Então disse Jesus a seus discípulos: verdade vos digo que um rico dificilmente entrará no reino dos céus. E ainda vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Ouvindo isso, os discípulos ficaram grandemente maravilhados e disseram: sendo assim, quem pode ser salvo?
Jesus, citando neles o olhar, disse-lhes: Isso é impossível aos homens, mas para Deus tudo é possível. Então lhe falou Pedro: Eis que nós tudo deixamos e te seguimos. Que será, pois, de nós? Jesus lhes respondeu: Em verdade vos digo que vós, os que me seguistes, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentareis em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casas, os irmãos ou irmãs, o pai ou a mãe, o marido, a mulher, ou filhos ou campos, por causa de meu nome, receberá muitas vezes mais e herdará a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão últimos, e os últimos serão os primeiros. Jesus, vamos suavizar nosso corpo, deixá-lo relaxado, tranquilo e sereno. Hoje vamos seguir com o Evangelho segundo Mateus, o trecho é o perigo das riquezas. Vamos tranquilizar nosso corpo, ligarmos-nos a Deus, aos Espíritos amigos, a Jesus, a Nossa Senhora. O capítulo é o perigo das riquezas. Então disse Jesus a seus discípulos: Verdade vos digo que um rico dificilmente entrará no reino dos céus. E ainda vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Ouvindo isso, os discípulos ficaram grandemente maravilhados e disseram: Sendo assim, quem pode ser salvo? Jesus, citando neles o olhar, disse-lhes: Isso é impossível aos homens, mas para Deus tudo é possível. Então lhe falou Pedro: Eis que nós tudo deixamos e te seguimos. Que será, pois, de nós? Jesus lhes respondeu: Em verdade vos digo que vós, os que me seguistes, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentareis em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casas, os irmãos ou irmãs, o pai ou a mãe, o marido, a mulher, ou filhos ou campos, por causa de meu nome, receberá muitas vezes mais e herdará a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão últimos, e os últimos serão os primeiros. Jesus esclarecia para cada pessoa a questão daquele que quer seguir a Deus verdadeiramente, daquele que quer amar a Deus verdadeiramente. E seguiremos junto com Ele, representando todo o bem, todo o amor
que Ele nos deu e deixou aqui. Que a força infinita de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo nos renove em cada dia, nos dê uma consciência vibrante para que sejamos humildes, amorosos, dignos e que a nossa estrutura interna esteja dentro da luz. Que assim seja. Namastê. Vamos suavizar nosso corpo, deixá-lo relaxado, tranquilo e sereno. Hoje vamos seguir com o Evangelho segundo Mateus, o trecho é o perigo das riquezas. Vamos tranquilizar nosso corpo, ligarmos-nos a Deus, aos Espíritos amigos, a Jesus, a Nossa Senhora. O capítulo é o perigo das riquezas. Então disse Jesus a seus discípulos: verdade vos digo que um rico dificilmente entrará no reino dos céus. E ainda vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Ouvindo isso, os discípulos ficaram grandemente maravilhados e disseram: sendo assim, quem pode ser salvo? Jesus, citando neles o olhar, disse-lhes: isso é impossível aos homens, mas para Deus tudo é possível. Então lhe falou Pedro: eis que nós tudo deixamos e te seguimos. Que será, pois, de nós? Jesus lhes respondeu: em verdade vos digo que vós, os que me seguistes, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentareis em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casas, os irmãos ou irmãs, o pai ou a mãe, o marido, a mulher, ou filhos, ou campos, por causa de meu nome, receberá muitas vezes mais e herdará a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão últimos, e os últimos serão os primeiros. Jesus esclarecia para cada pessoa a questão daquele que quer seguir a Deus verdadeiramente, daquele que quer amar a Deus verdadeiramente. E seguiremos junto com Ele, representando todo o bem, todo o amor que Ele nos deu e deixou aqui. Que a força infinita de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo nos renove em cada dia, nos dê uma consciência vibrante para que sejamos humildes, amorosos, dignos e que a nossa estrutura interna esteja dentro da luz. Que assim seja. Namastê. Vamos suavizar nosso corpo, deixá-lo relaxado, tranquilo e sereno. Hoje vamos seguir com o Evangelho segundo Mateus,
trecho é o perigo das riquezas. Vamos tranquilizar nosso corpo, ligarmos-nos a Deus, aos Espíritos amigos, a Jesus, a Nossa Senhora. O capítulo é o perigo das riquezas. Então disse Jesus a seus discípulos: verdade vos digo que um rico dificilmente entrará no reino dos céus. E ainda vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Ouvindo isso, os discípulos ficaram grandemente maravilhados e disseram: sendo assim, quem pode ser salvo? Jesus, citando neles o olhar, disse-lhes: isso é impossível aos homens, mas para Deus tudo é possível. Então lhe falou Pedro: eis que nós tudo deixamos e te seguimos. Que será, pois, de nós? Jesus lhes respondeu: em verdade vos digo que vós, os que me seguistes, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentareis em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casas, os irmãos ou irmãs, o pai ou a mãe, o marido, a mulher, ou filhos, ou campos, por causa de meu nome, receberá muitas vezes mais e herdará a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão últimos, e os últimos serão os primeiros. Jesus esclarecia para cada pessoa a questão daquele que quer seguir a Deus verdadeiramente, daquele que quer amar a Deus verdadeiramente. E seguiremos junto com Ele, representando todo o bem, todo o amor que Ele nos deu e deixou aqui. Que a força infinita de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo nos renove em cada dia, nos dê uma consciência vibrante para que sejamos humildes, amorosos, dignos e que a nossa estrutura interna esteja dentro da luz. Que assim seja. Namastê. Vamos suavizar nosso corpo, deixá-lo relaxado, tranquilo e sereno. Hoje vamos seguir com o Evangelho segundo Mateus, o trecho é o perigo das riquezas. Vamos tranquilizar nosso corpo, ligarmos-nos a Deus, aos Espíritos amigos, a Jesus, a Nossa Senhora. O capítulo é o perigo das riquezas. Então disse Jesus a seus discípulos: verdade vos digo que um rico dificilmente entrará no reino dos céus. E ainda vos digo
que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Ouvindo isso, os discípulos ficaram grandemente maravilhados e disseram: sendo assim, quem pode ser salvo? Jesus, citando neles o olhar, disse-lhes: isso é impossível aos homens, mas para Deus tudo é possível. Então lhe falou Pedro: eis que nós tudo deixamos e te seguimos. Que será, pois, de nós? Jesus lhes respondeu: em verdade vos digo que vós, os que me seguistes, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentareis em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casas, os irmãos ou irmãs, o pai ou a mãe, o marido, a mulher, ou filhos ou campos, por causa de meu nome, receberá muitas vezes mais e herdará a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão últimos, e os últimos serão os primeiros. Jesus esclarecia para cada pessoa a questão daquele que quer seguir a Deus verdadeiramente, daquele que quer amar a Deus verdadeiramente. E seguiremos junto com Ele, representando todo o bem, todo o amor que Ele nos deu e deixou aqui. Que a força infinita de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo nos renove em cada dia, nos dê uma consciência vibrante para que sejamos humildes, amorosos, dignos e que a nossa estrutura interna esteja dentro da luz. Que assim seja. Namastê. Vamos suavizar nosso corpo, deixá-lo relaxado, tranquilo e sereno. Hoje vamos seguir com o Evangelho segundo Mateus, o trecho é o perigo das riquezas. Vamos tranquilizar nosso corpo, ligarmos-nos a Deus, aos Espíritos amigos, a Jesus, a Nossa Senhora. O capítulo é o perigo das riquezas. Então disse Jesus a seus discípulos: em verdade vos digo que um rico dificilmente entrará no reino dos céus. E ainda vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Ouvindo isso, os discípulos ficaram grandemente maravilhados e disseram: sendo assim, quem pode ser salvo? Jesus, citando neles o olhar, disse-lhes: isso é impossível aos homens, mas para Deus tudo é possível. Então lhe falou Pedro: eis que nós tudo deixamos e te seguimos. Que será, pois, de nós? Jesus lhes respondeu: em verdade vos digo que vós, os que me seguistes, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar
no trono da sua glória, também vos assentareis em 12 tronos, para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casas, os irmãos ou irmãs, o pai ou a mãe, o marido, a mulher, ou filhos, ou campos, por causa de meu nome, receberá muitas vezes mais e herdará a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão últimos, e os últimos serão os primeiros. Jesus esclarecia para cada pessoa a questão daquele que quer seguir a Deus verdadeiramente, daquele que quer amar a Deus verdadeiramente. E seguiremos junto com Ele, representando todo o bem, todo o amor que Ele nos deu e deixou aqui. Que a força infinita de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo nos renove em cada dia, nos dê uma consciência vibrante para que sejamos humildes, amorosos, dignos e que a nossa estrutura interna esteja dentro da luz. Que assim seja. Namastê. Vamos suavizar nosso corpo, deixá-lo relaxado, tranquilo e sereno. Hoje vamos seguir com o Evangelho segundo Mateus, o trecho é o perigo das riquezas. Vamos tranquilizar nosso corpo, ligarmos-nos a Deus, aos Espíritos amigos, a Jesus, a Nossa Senhora. O capítulo é o perigo das riquezas. Então disse Jesus a seus discípulos: verdade vos digo que um rico dificilmente entrará no reino dos céus. E ainda vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Ouvindo isso, os discípulos ficaram grandemente maravilhados e disseram: sendo assim, quem pode ser salvo? Jesus, citando neles o olhar, disse-lhes: isso é impossível aos homens, mas para Deus tudo é possível. Então lhe falou Pedro: eis que nós tudo deixamos e te seguimos. Que será, pois, de nós? Jesus lhes respondeu: em verdade vos digo que vós, os que me seguistes, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentareis em 12 tronos, para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casas, os irmãos ou irmãs, o pai ou a mãe, o marido, a mulher, ou filhos, ou campos, por causa de meu nome, receberá muitas vezes mais e herdará a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão últimos, e os últimos serão os primeiros. Jesus esclarecia para cada pessoa a questão
daquele que quer seguir a Deus verdadeiramente, daquele que quer amar a Deus verdadeiramente. E seguiremos junto com Ele, representando todo o bem, todo o amor que Ele nos deu e deixou aqui. Que a força infinita de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo nos renove em cada dia, nos dê uma consciência vibrante para que sejamos humildes, amorosos, dignos e que a nossa estrutura interna esteja dentro da luz. Que assim seja. Namastê. Vamos suavizar nosso corpo, deixá-lo relaxado, tranquilo e sereno. Hoje vamos seguir com o Evangelho segundo Mateus, o trecho é o perigo das riquezas. Vamos tranquilizar nosso corpo, ligarmos-nos a Deus, aos Espíritos amigos, a Jesus, a Nossa Senhora. O capítulo é o perigo das riquezas. Então disse Jesus a seus discípulos: verdade vos digo que um rico dificilmente entrará no reino dos céus. E ainda vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Ouvindo isso, os discípulos ficaram grandemente maravilhados e disseram: sendo assim, quem pode ser salvo? Jesus, citando neles o olhar, disse-lhes: isso é impossível aos homens, mas para Deus tudo é possível. Então lhe falou Pedro: eis que nós tudo deixamos e te seguimos. Que será, pois, de nós? Jesus lhes respondeu: em verdade vos digo que vós, os que me seguistes, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentareis em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casas, os irmãos ou irmãs, o pai ou a mãe, o marido, a mulher, ou filhos, ou campos, por causa de meu nome, receberá muitas vezes mais e herdará a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão últimos, e os últimos serão os primeiros. Jesus esclarecia para cada pessoa a questão daquele que quer seguir a Deus verdadeiramente, daquele que quer amar a Deus verdadeiramente. E seguiremos junto com Ele, representando todo o bem, todo o amor que Ele nos deu e deixou aqui. Que a força infinita de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo nos renove em cada dia, nos dê uma consciência vibrante para que sejamos humildes, amorosos, dignos e que a nossa estrutura interna esteja dentro da luz. Que assim seja. Namastê.
Vamos suavizar nosso corpo, deixá-lo relaxado, tranquilo e sereno. Hoje vamos seguir com o Evangelho segundo Mateus, o trecho é o perigo das riquezas. Vamos tranquilizar nosso corpo, ligarmos-nos a Deus, aos Espíritos amigos, a Jesus, a Nossa Senhora. O capítulo é o perigo das riquezas. Então disse Jesus a seus discípulos: verdade vos digo que um rico dificilmente entrará no reino dos céus. E ainda vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Ouvindo isso, os discípulos ficaram grandemente maravilhados e disseram: sendo assim, quem pode ser salvo? Jesus, citando neles o olhar, disse-lhes: isso é impossível aos homens, mas para Deus tudo é possível. Então lhe falou Pedro: eis que nós tudo deixamos e te seguimos. Que será, pois, de nós? Jesus lhes respondeu: em verdade vos digo que vós, os que me seguistes, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentareis em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casas, os irmãos ou irmãs, o pai ou a mãe, o marido, a mulher, ou filhos, ou campos, por causa de meu nome, receberá muitas vezes mais e herdará a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão últimos, e os últimos serão os primeiros. Jesus esclarecia para cada pessoa a questão daquele que quer seguir a Deus verdadeiramente, daquele que quer amar a Deus verdadeiramente. E seguiremos junto com Ele, representando todo o bem, todo o amor que Ele nos deu e deixou aqui. Que a força infinita de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo nos renove em cada dia, nos dê uma consciência vibrante para que sejamos humildes, amorosos, dignos e que a nossa estrutura interna esteja dentro da luz. Que assim seja. Namastê. Vamos suavizar nosso corpo, deixá-lo relaxado, tranquilo e sereno. Hoje vamos seguir com o Evangelho segundo Mateus, o trecho é o perigo das riquezas. Vamos
tranquilizar nosso corpo, ligarmos a Deus, aos Espíritos amigos, a Jesus, a Nossa Senhora. O capítulo é o perigo das riquezas. Então disse Jesus a seus discípulos: verdade vos digo que um rico dificilmente entrará no reino dos céus. E ainda vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Ouvindo isso, os discípulos ficaram grandemente maravilhados e disseram: sendo assim, quem pode ser salvo? Jesus, citando neles o olhar, disse-lhes: isso é impossível aos homens, mas para Deus tudo é possível. Então lhe falou Pedro: eis que nós tudo deixamos e te seguimos. Que será, pois, de nós? Jesus lhes respondeu: em verdade vos digo que vós, os que me seguistes, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentareis em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casas, os irmãos ou irmãs, o pai ou a mãe, o marido, a mulher, ou filhos, ou campos, por causa de meu nome, receberá muitas vezes mais e herdará a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão últimos, e os últimos serão os primeiros. Jesus esclarecia para cada pessoa a questão daquele que quer seguir a Deus verdadeiramente, daquele que quer amar a Deus verdadeiramente. E seguiremos junto com Ele, representando todo o bem, todo o amor que Ele nos deu e deixou aqui. Que a força infinita de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo nos renove em cada dia, nos dê uma consciência vibrante para que sejamos humildes, amorosos, dignos e que a nossa estrutura interna esteja dentro da luz. Que assim seja. Namastê. Vamos suavizar nosso corpo, deixá-lo relaxado, tranquilo e sereno. Hoje vamos seguir com o Evangelho segundo Mateus, o trecho é o perigo das riquezas. Vamos tranquilizar nosso corpo, ligarmos a Deus, aos Espíritos amigos, a Jesus, a Nossa Senhora. O capítulo é o perigo das riquezas. Então disse Jesus a seus discípulos: verdade vos digo que um rico dificilmente entrará no reino dos céus. E ainda vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Ouvindo isso, os discípulos ficaram grandemente maravilhados e disseram: sendo assim, quem pode ser salvo?
Jesus, citando neles o olhar, disse-lhes: Isso é impossível aos homens, mas para Deus tudo é possível. Então lhe falou Pedro: Eis que nós